Fala aí, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme Simões, aqui do canal Investe Mais, e hoje nós vamos falar sobre uma coisa que vai de fato mudar a sua vida. A ideia é passar para vocês um conceito, uma ideia, que se não é a mais importante, é uma das mais importantes para você acumular patrimônio, para você ter uma vida mais tranquila financeiramente. Se você clicou nesse vídeo buscando mais informações sobre o mercado financeiro e não sobre educação financeira, esse vídeo infelizmente não é para você. Mas terão muitos outros vídeos aqui em que eu abordo vários tipos de assuntos do mercado financeiro. Ficou nesse vídeo, espero que esteja preparado para saber o que eu considero mais importante para um investidor, para uma pessoa que quer ter uma vida boa e uma vida muito tranquila. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é a armadilha do padrão de vida. Você aí que aumentou seu salário recentemente, ou até mesmo começou a investir e daqui a pouco vai ter o efeito bola de neve, começar a ganhar mais dinheiro, mais dividendos, tem que tomar muito cuidado com o aumento do seu padrão de vida. Por quê? Vou pegar eu mesmo de exemplo. Assim que eu fiz 20 anos, eu consegui passar no concurso público. Comecei a ganhar um dinheiro muito bom para minha idade, mas eu não fui educado financeiramente. Então, assim que eu recebi meus salários, eu via meus amigos comprando carro, financiando casa, e aí eu não sabia muito bem o que fazer com o meu dinheiro. E aí eu decidi comprar um videogame e uma televisão. E nessa, eu acabei criando uma dívida muito grande no meu cartão de crédito, porque eu não consegui pagar as parcelas. Tanto que eu saía nos fins de semana também com os meus amigos, eu tinha dívidas, coisas para pagar da minha casa, então eu acabei entrando nessa bola de neve inversa, né? Comecei a perder dinheiro em escalas exorbitantes. Mas aí que eu comecei a estudar sobre educação financeira. E após ler livros sobre grandes investidores como Warren Buffett e Luiz Barsi, eu aprendi que, na verdade, a cereja do bolo, o que faz esses caras ascenderem tão grande no mercado financeiro, foi a questão deles terem uma vida simples. Como assim vida simples, Gui? Se você ler a bibliografia do Warren Buffett, a felicidade dele era comer um McDonald's, era tomar uma Pepsi. E o que ele fazia na verdade com o dinheiro dele? Ele investia, ele gostava de investir, uma coisa que ele amava fazer, e o custo de vida dele era muito baixo, então ele só conseguia investir mais dinheiro cada vez mais, e ele se contentava com muito pouco. A felicidade dele era fazer uma viagem de verão com a família dele, ele poder dar o melhor para os filhos, para a esposa, enquanto Luiz Barsi não era diferente. No início do livro dele, ele conta uma história em que ele estava andando de caminhonete, ele sofreu um acidente, e as pessoas que ajudaram ele não conseguiram nem identificar que ele era bilionário. Mas na verdade Luiz Barsi estava ali, sendo um cara mais tranquilo, fazendo uma viagem, conhecendo pessoas novas, e ninguém sabia que nem tinha pinta de que o cara tinha tanto dinheiro assim. Esses mesmos caras, como o Luiz Barsi, que ainda anda de metrô, anda de trem, gosta de morar perto de onde trabalha, assim como Warren Buffett, que até hoje em dia ama seu McDonald's, gosta de ficar em hotéis mais baratos, economiza o máximo possível. Eles têm consigo mesmo o lema que você saber gastar o seu dinheiro é muito mais importante do que você saber investir o seu dinheiro. O que eu fiz para mudar a minha situação financeira? Primeiramente, eu peguei um papel, dividi ele no meio e coloquei ativos e passivos. E comecei a listar o que eu tinha de ativo e o que eu tinha de passivo. Os ativos era tudo que me gerava dinheiro. Os ativos era tudo que me fazia perder dinheiro. Porque assim como eu li no livro Pai Rico, Pai Pobre e no Segredo da Mente Bilionária, as pessoas mais ricas do mundo, elas têm mais ativos do que passivos. Então eu comecei a vender tudo que eu tinha ali de passivo para transformar em ativos que gerassem dinheiro para mim. Nessa minha onda eu comecei a investir 10% de tudo que eu ganhava em renda variável, renda fixa. Comecei a montar minha carteira diversificada com o que eu sabia ali na época, assistindo uns vídeos e outros na internet. Só que, com o tempo eu comecei a ver os dividendos pingando, a minha carteira valorizando, e aí a cada vez mais eu sentia aquela ânsia de poupar mais dinheiro. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a levar comida para o trabalho, para a faculdade, para todos os lugares onde eu iria almoçar fora. Eu tentava ao máximo levar uma marmita, porque aquilo economizaria muito dinheiro que eu pagaria ali no restaurante. Logo após isso eu comecei a trabalhar com lista de prioridades, lista de compras. Comecei a detalhar tudo que eu queria comprar, tudo que eu precisava, e aí eu via se até 30 dias eu ainda quisesse aquela mesma coisa, eu tivesse oportunidade, chance, tivesse margem financeira para comprar, aí eu comprava. Isso é muito legal tanto para quem usa muito a Shopee, como para quem usa muito a Amazon. Eu gosto muito da Amazon, ela sempre foi o pé no saco do meu cartão de crédito, sempre a Amazon tá lá. Mas como é que eu faço? Eu jogo tudo numa lista de compras. Se um mês depois eu entrar lá e ainda tiver, ainda estou interessado nesse livro, ainda estou interessado nesse videogame, nesse jogo,
aí eu vou lá e compro se eu tiver oportunidade. Uma coisa que eu fiz para me regular financeiramente foi sempre investir antes de gastar qualquer dinheiro. Então eu estipulei que para minha meta, é sempre importante você ter metas. Então a sua meta daqui a 10 anos é ter 100 mil, você vai botar aí no seu cálculo e ver quanto você precisa investir todo mês para ter os seus 100 mil, e você vai investir todo mês aquele dinheiro. Então, independente de quanto você tiver na conta, você tem que investir aquele dinheiro, porque isso vai te regular financeiramente. Todos os meses você não vai querer gastar, vai querer exceder, você não vai ter uma dívida maior que vai te atrapalhar a aportar aquele dinheiro todos os meses. É uma diquinha bônus aí para quem está querendo se mudar, para quem está querendo comprar seu apartamento, ou até mesmo está pensando em comprar um carro só para você poder ir trabalhar. É hora de você sentar, fazer conta e ver se não vale mais a pena você morar perto de onde você trabalha. Se for um emprego fixo, um local que você gosta de trabalhar, você almeja ficar a vida inteira naquele trabalho, talvez seja melhor financeiramente, seja mais cômodo para você morar perto de onde você trabalha do que você comprar um carro, ou até mesmo morar longe só para ter um apartamento mais luxuoso. Eu não vou vir aqui dizer como você deve se organizar financeiramente, não vou vir falando assim, vou mostrar um gráficozinho para você aqui, que 50% você vai gastar nisso, 30% você vai gastar aquilo, 20% você vai gastar em outra coisa. Você decide a sua vida financeira, você decide o quanto você pode investir, o quanto você quer investir, mas o mais importante é que você tenha uma vida simples, tenha uma vida muito tranquila, porque se você sempre quiser aumentar o seu padrão de vida e você não estiver satisfeito com o que você tem, nenhum dinheiro do mundo vai te deixar feliz. Para finalizar, deixo aqui uma frase muito legal para vocês. Riqueza de verdade não é o quanto você ganha, mas sim o que você guarda e faz trabalhar por você.